Boa noite. Guardar o pessoal para a nossa primeira live de 2021. Boa noite, Aracélia. Ei, Marcos Paulo, boa noite. Gente, como foram de passagem de ano, nossa primeira live de 2021. E vamos ver aí quando completar um ano, hein? Daqui a pouquinho a gente completa um ano de live. E tem pessoas aqui que estão comigo desde a primeira, né? Muito legal. Então aqui todas as quartas-feiras. Olha a Ellen aqui. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Animados aí para esse ano? Coisas novas, fazer coisas novas, mudar a vida aí, né? A gente precisa se movimentar. Eu estou muito bem, Ellen. Muito bem. Ei, Aloísio, boa noite. Aloísio está aí empenhado em trazer mais pessoas. Gente, já vai compartilhando aí, chama os amigos de vocês, vamos começar a mudar isso para nesse ano, né? Para a gente poder trazer, aumentar o número de pessoas. E me perguntaram, eu estava fazendo uma sessão de coach, né? Eu como coach, como cliente, e aí me perguntaram sobre os meus projetos, o que eu queria, né, na empresa que eu trabalho, e eu tô bem focada nisso, né, e é um desejo que eu tenho. Muito pessoal, Sil, que saudade de você, que bom ter você aqui de novo, tava sentindo sua falta. E Janice. E aí me perguntaram sobre esse projeto, né, que eu tenho. E eu falei, realmente eu estou empenhada em ajudar as pessoas a transformarem suas vidas, em ajudar pessoas a se conhecerem melhor, a se transformarem realmente, a conseguir realizar os desejos delas, o que elas mais querem. E o dia que eu conseguir isso, assim, de um número grande de pessoas, eu vou me sentir, assim, muito realizada. Então, eu quero muito isso, né? E eu sei que, assim, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, lá na RE, é muita gente. Eu sei que é uma coisa que eu não vou conseguir isso com todo mundo, né? E nem talvez da forma que eu queira, né? Porque isso depende de cada um, depende da vontade de cada um. Mas se eu conseguir despertar nessas pessoas esse interesse... E aí eu estava comentando que eu percebo ainda... Pelo menos, eu não sei se só com as pessoas que eu convivo, mas no meio, aqui na cidade, né, em Juiz de Fora, aqui, eu percebo que são poucas as pessoas que estão envolvidas com esse desenvolvimento pessoal. Então, por isso que eu acho que a gente tem que compartilhar muito isso, gente. E a gente está despertando isso, né? O mundo está muito desperto para isso agora. E essa necessidade de se conhecer, a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de estar bem consigo mesmo, ela tem feito diferença para muitas pessoas. Então, quanto mais gente a gente trouxer para cá, quanto mais a gente divulgar isso, né? E despertar nas pessoas o interesse pelo autoconhecimento, que não seja aqui comigo, mas que elas busquem isso em outros lugares, em leituras, em tudo. Isso a gente vai ajudando essas pessoas a se tornarem pessoas melhores. E quando eu falo se tornar melhor, não quer dizer que as pessoas são más, né? Que são pessoas ruins, não é isso. Mas todos nós queremos evoluir, a gente quer, nós temos defeitos, nós temos falhas. E se tornar melhor é a gente corrigir aquilo que a gente não é muito bom, onde a gente tem as nossas fraquezas, todos nós temos. E a gente vai se transformando, vai se tornando pessoas melhores à medida que a gente vai corrigindo a gente. Mas primeiro a gente tem que saber reconhecer, identificar e reconhecer essas fraquezas. E aí trabalhar para mudar isso, né? Para se transformar. Então esse é o meu grande objetivo e eu conto com vocês para a gente conseguir fazer isso, gente. Eu sei que tem pessoas aqui que eu falei, né? Gente, eu não dei boa noite para todo mundo, mas eu tô vendo aqui Neymar, Rafa, né?
Tem mais gente que entrou aqui e eu não dei boa noite. A Sil já dei, já dei. Também tô com saudades dela. Então, a gente tem que aumentar isso, gente. Convida mais pessoas. A live fica gravada, compartilha depois com outras pessoas, porque isso é muito interessante, né? E uma novidade, ainda não está totalmente pronto, né? Eu tenho um site que é Metas e Realizações, mas esse site vai sair do ar porque eu estou fazendo um site que é o jaquelinefan.com. Então depois vocês entram lá, né? Ele está em algumas partes em fase de construção, mas é até bom que depois tem umas pessoas que têm contato comigo direto. Se vocês quiserem mandar mensagem, sugestão, dá o parecer de vocês aí, vocês estão comigo sempre. Jaqueline com QU, fã com M, jaquelinefan.com. Entra lá, dá uma olhadinha, porque eu vou colocar muita novidade ali para vocês. Então essa é uma das novidades para 2021, né? Um site com meu nome, com a minha cara. E o Metas e Realizações vai estar dentro desse site. Né? Então a gente ainda estou construindo, é tudo muito demorado. É o que eu falei, assim, eu fazendo isso tudo sozinha, construindo isso tudo sozinha, demora um pouquinho. Mas eu conto com vocês para a gente divulgar mais, para a gente aumentar aí a nossa egrégora, né, Marcos Paulo? Muito, gente, mas eu tô, olha, que eu tô com um assessor, assim, é Jaqueline com J minúscula, tá? J minúsculo. E eu tenho aí um assistente, né, sem combinar nada. Muito obrigada, viu, meu amor? Gente, então vamos lá? Alguém aí tem inimigo, gente? Vocês consideram que vocês têm inimigo? Vamos falar do nosso maior inimigo. E todos nós temos, né? Todos nós temos. E eu queria só lembrar vocês e fazer umas perguntinhas aqui. Aí, Marcos Paulo, um elogio para você, tá? Vocês já assistiram, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de esporte. Aqui em casa a gente gosta muito de esporte. E a TV, quando tá ligada em esporte. E a gente gosta de assistir muito jogo de tênis. Eu já dei até outros exemplos aqui, né? De tenistas. E eu não sei se vocês já perceberam, já assistiram um jogo de tênis. E os tenistas, eles conversam, eles falam muito durante o jogo. Quando eles erram, quando eles acertam e quando eles fazem uma jogada que de repente eles ensaiaram uma jogada, não deu certo, quando perde o saque, né? Quando perde um ponto, alguns perdem o controle, mas eles falam muito sozinhos, né? Eles falam muito sozinhos. E isso é muito comum. Existe ali uma conversa, né? Eles falam com o técnico, e parece que eles ficam se punindo ou se reforçando, né? Parece não, eles fazem mais ou menos dessa maneira. E vocês vão entender onde eu quero chegar. E um outro exemplo, uma outra situação que eu acho que todo mundo já passou de alguma forma, ou na escola, ou agora não tem mais vestibular, né? Ou para prestar um exame para o ensino superior, ou num processo seletivo, ou num concurso que faz. De alguma maneira alguém já pegou e fez uma prova, já pegou a prova, abriu uma prova e começou a olhar as questões e logo de cara viu ali que não sabia. Começa a ler a primeira questão, não sei a segunda, não sei a terceira, pronto. Aí dá aquele branco, aí vai olhando a prova e tem a sensação de não saber nada. Aí pronto, aí já começa, nossa, não sei nada, não sei a primeira, não sei a segunda, meu Deus, eu vou muito mal, nossa, me ferrei nessa prova e não vou conseguir, né? Isso eu acho que é uma coisa assim que atrapalha demais. Tem gente que é muito bem preparada para fazer uma prova, você sabe que a pessoa está muito bem preparada, mas chega na hora e acontece isso. Se ela se depara com algo que cria esse bloqueio, e aí pronto, para poder voltar
fica muito difícil. E às vezes ela perde ali, né? Ela perde toda a prova naquele momento. Exame de direção é um exemplo assim clássico, né? Que já tem um tabu, já tem uma crença nisso daí, que ninguém passa de primeira e que é muito difícil passar no exame de direção, que os examinadores são muito carrascos e tem sempre aquele. Aí você vai fazer o exame de direção e tem um examinador que todo mundo fala que ninguém passa com ele, que ele é o mais o mais exigente e que é mal-humorado e que aí a pessoa vai e pega, na hora vai ser sorteada, a pauta dela tá com aquele examinador. Aí já entra no carro e começa a bater as pernas e já entra nervoso e aí esquece. Gente, isso, por que eu tô falando para vocês? Eu tô dando exemplo de coisas que acontecem e que nos bloqueiam, né? E que trazem pra gente nessas situações de desafio, de avaliação, né, de experiências que a gente já teve, que a gente está tendo de novo, que a gente nunca teve, né? Experiências novas ou repetidas. E essas experiências, né, tudo isso tem uma memória, tem algo gravado na nossa mente. Então existe nos tenistas uma conversa, que o Neymar colocou, conversa até com a raquete. Eles conversam com eles mesmos, né? E toda vez que você se depara com uma situação dessa, existe um diálogo interno, existe uma conversa de você com você mesmo. E aí muitas pessoas falam, né? Ai, tem um anjinho e tem o diabinho, tem o bonzinho e tem o malzinho falando. Ai, tem um que puxa para um lado, outro que puxa para o outro, né? E ao mesmo tempo que você entra num processo de indecisão, você entra num processo de dúvida e é difícil sair dele. Então esse diálogo interno que existe, né? Esse eu dois, né? Se você, de novo, né? O self 1, self 2, que alguns falam, esse diálogo interno é o nosso maior inimigo. Porque ali, de onde vem essa conversa? De onde surge, né? Essas ideias que vêm na nossa mente, esse pensamento que vem quando você se depara com uma prova e não consegue e percebe que você não sabe a primeira e a segunda questão e você acha que de repente você tem a sensação de não saber nada. De onde vem isso? De experiências que você passou, de situações que você já viveu, né? De crenças que você tem, de algo que alguém falou para você e que você acredita como verdade. E você acredita, se você acredita que passar no exame de direção é difícil de primeira, você vai, a primeira vez fazer seu exame de direção, achando que você vai passar? Se você acredita no que foi falado para você. Se foi falado para você que aquele examinador é o mais exigente de todos, que é o mais difícil de passar com ele, você cai exatamente para fazer o exame de direção com aquele examinador. Aí você vai acreditando que você vai passar, que você vai conseguir. Por quê? Porque essa conversa interna, né, esse pensamento, isso que vem na sua mente, é o que te sabota, tá te sabotando. Então esse você mesmo, né, que tem esse diálogo, que busca essa informação gravada lá no seu subconsciente, e olha como é importante tudo que a gente vem conversando por aqui, como é importante você entender isso. Então você busca isso lá no seu subconsciente, de forma inconsciente, e traz à tona e faz essa conversa. Os tenistas fazem isso, e quando eles começam a dar e brigar com eles mesmos, e falar com eles mesmos, eles estão se boicotando ou se motivando. E aí a gente percebe que quando começa esse diálogo interno, ele não começa bem, quando ele
ele começa a alterar o seu estado emocional, o seu estado psicológico. E para reverter isso, né? Para reverter isso é muito difícil. Ah, claro que dá. E aí eu vou falar para vocês como que dá para ter um papo positivo, Marcos Paulo. Dá sim, né? O Marcos Paulo colocou aqui, mas não dá para ter um papo positivo com você mesmo. Dá. Dá e tem que ser feito, né? Nós vamos falar disso aqui. Eu vou dar essa dica aí para vocês, é o que eu falei, eu tô aqui incentivando vocês a buscarem mais conhecimento, né? E essa dica eu vou dar para vocês aqui. Ah, dá sim, claro, eu tô falando. Dá para você buscar isso. Então, gente, essa conversinha, né? Tudo isso que você acredita como verdade, todo esse diálogo interno, ele vai provocando isso, né? Você pode entrar num processo de sabotagem, de autossabotagem. E por quê? Porque a nossa mente, gente, ela sabe em que nós somos vulneráveis. Aonde está a nossa vulnerabilidade? Aonde está a nossa fraqueza? E ela vai buscar isso. Por quê? Tudo que exige energia, esforço, né? A sua mente vai tentar te proteger. A sua mente, lembra que eu falei para vocês, a mente subconsciente, ela tem a função de nos proteger, poupar energia. Para que você vai se desgastar com isso se você já sabe fazer de uma determinada maneira, se você já pensa de uma determinada maneira? Uma das coisas que mais gasta energia, que mais exige da nossa mente, é tomar decisão. E toda tomada de decisão vai fazer você pensar. E a sua mente vai tentar fazer o quê? Traz para o lado mais fácil, aonde você já sabe, do jeito que está mais confortável, vai buscar informação mais próxima, a conexão neural mais próxima ali, mais rápida. Ao invés de você criar novas conexões, ela vai buscar aquela que já existe. Então, gente, quando a gente entende isso, quando você estuda e sabe de tudo isso, a gente consegue enxergar as coisas de uma determinada maneira e trabalhar isso a nosso favor. Por que pessoas que têm traumas, que viveram experiências desagradáveis, que têm histórias, né, que não são histórias boas para a sua vida, por que essas pessoas demoram a sair disso? Porque o seu subconsciente lembra, toda vez que ela se depara com uma situação e que faça ela voltar, que ela vai buscar lá, que busca ela, que leva ela para essa memória, né? Que o subconsciente vai buscar isso, vai trazer à tona aquela emoção, aquele sentimento. E aí ela vai retomar toda aquela história. E essa história vai provocar esse diálogo interno. Então isso é um inimigo que nós temos, que a gente tem que aprender a conviver com ele e combater esses inimigos. Toda vez que eu me deparo com uma situação em que eu penso que eu não vou conseguir, você pode ter certeza que existe alguma história, alguma memória, alguma situação, alguma experiência que você já viveu que está dizendo isso para você, que não está deixando você acreditar. E aí você deixa de ser racional, de usar a sua mente consciente para buscar isso lá no seu subconsciente. Você está optando pelo caminho mais cômodo. Cômodo, entre aspas. Cômodo para sua mente, que está te protegendo. Mas não é cômodo para aquilo que você deseja. Vai te colocando cada vez mais distante daquilo que você quer, né? Então, assim, imaginam esses atletas, gente, como que eles têm que trabalhar isso. Imaginam, principalmente, os atletas de modalidade individual. Atletismo, por exemplo. Por quê? Porque tudo fica ali na memória. Eles treinam. E aí, vamos voltar para o jogo de tênis. Aí tem lá, o jogador de tênis vai jogar com o outro que ele perdeu a última vez que ele jogou com ele perdeu dele.
E aí é impressionante, né? Que aí você assiste ao jogo e tem todas aquelas estatísticas que eles começam a passar e coloca lá, fulano, a última vez que ele ganhou foi em tal lugar. Aí todas as vezes que ele ganhou estava chovendo e aquele dia tá um sol, né? Todas as vezes que ele ganhou foi na quadra do seu país, ele jogou no seu país. Toda vez que ele jogou na casa do adversário, ele perdeu e ele tá na casa do adversário. Então tudo isso, gente, você imagina para um atleta que tem todas essas memórias, o trabalho que eles têm que ter psicológico para não deixar que esse inimigo interfira, né, na sua decisão, na sua ação, para que não mude aquilo que ele tem que acreditar, né? É a forma que ele tem que acreditar. Então, eu vou contar para vocês aqui de uma experiência minha, né? Minha, da Janice e do Marcos Paulo, estamos aqui, mais minha e da Janice. Foi uma experiência muito desagradável e que eu custei a superar. Hoje, né? E eu vou falar para vocês, eu vou ser bem sincera para vocês, depois que eu entendi como trabalhar melhor a minha mente, quando eu lembro disso, já não me afeta mais. Eu tenho a memória, né? E ela, emocionalmente, eu não vivo mais isso. Porque isso é muito importante, tá, gente? O sentimento é que comanda. Então, quando você consegue falar de algo e que aquilo não traz mais a emoção que você viveu, você entende que você já superou aquilo, né? Então, nós vivemos uma situação de um assalto desagradável demais, né? A gente tinha uma papelaria, tava eu e Janice, a gente tinha um correspondente da Caixa, e tinha um caixa eletrônico, e o Marcos Paulo tinha saído para levar o dinheiro ao banco e a gente foi assaltado. Então entrou uma pessoa lá e com arma, e eu fiquei deitada no chão, a Janice com arma na cabeça, e entrou cliente na loja e mandou cliente para o banheiro. Então foi uma situação desagradável demais. E que no primeiro momento, quando a pessoa entrou, eu a confundi com um parente meu e não achei que seria um assalto, achei que estava brincando. E aquilo foi tão traumatizante e aquela experiência, né, ficou tão viva para mim durante muito tempo que eu não podia ver um capacete, um capacete todo preto. Eu andava pela rua e quando via uma moto eu já ficava estressada. E então, assim, foi uma situação muito desagradável. Eu lembro até que o Fábio também está aqui. Eu estava na loja, na RE, e aí entrou logo depois, né? Eu comecei a trabalhar na RE. Isso tem 8 anos, tá, gente? E foi final de 2012. Entrou uma pessoa de capacete dentro da loja. E aí ele entrou de capacete e enfiou a mão no bolso para tirar a carteira e foi direto no caixa para pagar. Gente, mas foi uma questão assim de segundos. Eu corri para a porta da loja, porque aquilo já estava em mim. Então esse foi o quê? É um diálogo interno, é muito rápido, mas essas memórias trazem essas experiências. E aí o que acontece? Se você não tem o que eu chamo de DDI, domínio do seu diálogo interno, você age de forma impulsiva. Você não pensa mais, você perde o controle das suas emoções. E é por isso que a gente acaba perdendo, né, naquele momento. Quando você vai fazer uma prova, você depara com essa situação, né, e que você vê uma questão que você não sabe e você lembra, fala assim, nossa, da última vez aconteceu isso, ou então, nossa, eu não vou saber nada, e aí você traz aquilo à tona, você traz aquela emoção, e isso começa, você perde o seu controle, você perde o seu domínio desse diálogo interno, e você acaba indo para o processo de autossabotagem.
tá? Existe grande possibilidade dessa conversa, que é uma conversa cheia de argumentos, muito rápida, mas que você, ao mesmo tempo que tem, né, o você né, o eu falando que vai dar certo, que você vai conseguir, que tá tudo bem, o outro está trazendo essa memória, tá buscando lá no seu subconsciente, né? E isso, os nossos medos, gente, são consequências dessa falta de domínio do diálogo interno. O que é o medo? O medo está naquilo que você não sabe, né? O medo está naquilo que você não tem domínio. Então, quando você busca essa memória, esse medo vem à tona. Você traz essa informação de volta para você, de uma experiência que foi desagradável, né? o Neymar é sem problema. Mas hoje eu dou gargalhada dessa situação, sabe? Quando eu vejo uma pessoa, eu falo assim, gente, eu vi uma pessoa entrando de capacete no lugar, eu tava no escritório da loja, eu olhava para baixo, eu via parando uma moto, eu já entrava em pânico. E hoje eu rio dessa situação, mas foi uma situação muito desagradável, tá? Foi o seu eu 2, Neymar. Então, gente, os nossos medos, eles, ao mesmo tempo que eles nos mostram aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar para conseguir aquilo que a gente quer, ele bloqueia quando a gente não tem esse domínio do nosso diálogo interno. E aí, vamos lá. A partir disso, eu começo a criar uma realidade. Lembra, se vocês estavam na live do ciclo da realidade, essa criação da realidade, né? Eu não acredito no que eu vejo. Eu vejo o que eu acredito. Eu vejo aquilo que está na minha mente como verdade, né? Aquilo que eu estou focando. Então, o que eu vejo, eu começo a criar para mim. Aquilo que eu crio, eu passo a ser daquela maneira. E a maneira que eu sou, eu vou agir. Da forma que eu sou, vai me fazer agir de determinada maneira para ter algo, né? Quando você age, você tem um resultado e você vai ter um resultado que vai reforçar a maneira que você enxerga as coisas. Então, esse diálogo interno, se eu no primeiro momento não tenho domínio desse diálogo interno, se eu não me conheço e se eu acredito naquilo que eu estou vendo, eu começo a criar mais daquilo, né? Vamos voltar no exemplo da prova. Se eu pego uma prova que eu não tenho, não sei a primeira, não sei a segunda, não sei a terceira questão, e é aquilo que eu tô vendo, eu já começo a criar na minha mente que eu não vou saber nada, que a prova já tá difícil, e que eu viro a prova e começa a dar aquele branco, eu tenho a sensação de não saber mais nada, né? Eu começo a criar essa situação para mim. E como eu criei essa situação, como que eu vou me sentir incapaz? E quando eu me sinto incapaz, como que eu vou agir, né, para fazer a prova? Eu vou ficar nervosa, né? Eu vou ter... não vou conseguir desenvolver bem a questão. E qual que vai ser o meu resultado? Né? O meu resultado ali de fazer essa prova é achar que tá tudo errado. Eu começo a mudar respostas e era a resposta A, eu já começo a ter dúvida. E toda aquela dúvida que eu tenho, a maneira com que eu estou, o resultado que eu tô dessa minha maneira de agir, né, vai criar mais daquilo que eu tô vendo. Aí quanto mais eu faço, menos eu acho que eu sei, e aí eu passo a outra folha e eu não vou saber mais nada, porque eu já criei aquela realidade para mim. Eu já criei a ideia de que essa prova tá muito difícil e que eu não sei nada. Tá? Então, por isso, gente, é tão importante a gente entender esse ciclo da realidade. E isso acontece em todos os momentos da nossa vida. Em tudo
tudo e gera uma insegurança, a gente entra num processo de autossabotagem. E agora, o que causa isso tudo? Aí eu vou falar para vocês. Vamos lá, já falei o que é. Agora, o que causa essa falta de domínio desse diálogo interno? A primeira coisa, e isso aí não é indiscutível, né? Você não se conhecer. E a maioria das pessoas não se conhece, gente. Tanto que, às vezes, quando você faz uma pergunta para alguém, pergunta assim, mas você é dessa forma? Você é procrastinador? Você é uma pessoa... Faz um teste e coloca características para a pessoa marcar quais são as características que ela tem. E ela fala assim, não sei se eu sou assim. Não sei. Eu não sei se eu sou uma pessoa impulsiva, se eu sou uma pessoa racional. Eu não sei. Não se conhece. Eu fiz um teste ontem. Eu fiz um teste ontem com essas características. E eu percebi isso. Como eu já tinha feito esse teste há muito tempo atrás. E como eu tinha dúvida das minhas características. E como eu faço hoje com mais facilidade, né? E a nossa personalidade, essas características que a gente tem, definem como nós somos. E a nossa personalidade, né, é que nem o herói, né? O seu poder, né, o poder que você tem, também é aquilo que te sabota. É aquilo que te derruba. Porque se você tem uma personalidade, vamos dizer assim, uma pessoa que é muito empreendedora, né, que ela tenha isso na personalidade dela, né, que é uma pessoa que executa muito, ela pensa e rapidamente ela faz e ela vai lá e coloca em prática. Qual que é o risco que ela tem? De não ser muito racional. Então, tudo, ela às vezes age de forma impulsiva e coloca um negócio a perder, por exemplo. Ela pode ter prejuízo. Uma pessoa que busca sempre a perfeição, que é perfeccionista, ela nunca acha que o projeto dela, que as coisas dela estão prontas, porque ela quer sempre mais, ela tem que estar perfeito. Ela está sempre preocupada com o outro, como que as pessoas vão enxergar, né? E para ela nunca tá bom. Porque ela quer tudo de forma perfeita. Então, isso é bom? É bom, mas é o que sabota ela. E quando você se conhece, o autoconhecimento, se você tem consciência de que você é assim, você tem domínio do seu diálogo interno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Se você sabe como você é, você consegue ter um autocontrole. Você se controla mais, você entende mais você. Quando você quando você se conhece, você sabe os valores que você carrega com você. Então, tudo quando você... Já falei isso numa live sobre valores, né? Os valores que a gente tem governam as nossas decisões. Nós decidimos com base nos valores que nós temos. Se eu tenho o valor do respeito, se eu tenho o valor da honestidade muito alto, nós temos muitos valores. Muitos. Não existe valor bom ou ruim, nós temos muitos, mas nós temos os que falam mais alto, aqueles que são mais evidentes, que são mais gritantes na nossa vida, que governam as nossas decisões. Então, se você conhece os valores que você tem, você toma decisões melhores. Olha a importância do autoconhecimento. Se você sabe, se você tem princípios que governam, você conhece os princípios que governam a sua vida, e todos nós temos. Mas às vezes a gente não tem consciência desses princípios, né? O que me faz agir de determinada maneira? O que me faz pensar de determinada maneira? E muitas vezes, gente, esses princípios, esses valores, eles foram determinados, são as nossas crenças. E quando você tem consciência deles, você muda. Talvez você tenha um valor que ele não é coerente, não é congruente com a sua vida hoje. Porque é algo que está enraizado, é algo que você aprendeu,
que você trouxe lá da sua infância, que você, né, que tá lá no seu subconsciente, mas aquilo não faz sentido para você mais. Aquilo não faz parte mais no topo, já não tá lá no topo da hierarquia de valores que vão governar, que vão te ajudar você mudar, que vão ajudar você na caminhada que você quer. Por onde você está indo. E isso é tão importante a gente entender, porque vai mudando, conforme a sua vida vai mudando, conforme as situações que você vai vivendo, conforme o trabalho, a profissão que você está, conforme as pessoas que você convive, esses valores mudam, esses princípios vão mudando, né? E quando você tem consciência de todos eles, você tem um domínio do seu diálogo interno. E esse domínio do diálogo interno é que vai diminuir, né, essa discussão com o seu inimigo, com essa dúvida. E você vai tomar decisões melhores, porque a nossa vida é feita de decisões, né? E a autorresponsabilidade, como você se conhecer faz diferença, né, na sua autorresponsabilidade. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que quando você fala com elas, elas são capazes de reconhecer uma fraqueza, não vou falar defeito, uma fraqueza do outro, e ela mesmo tem, mas ela não percebe que ela tem. E ela é capaz de dizer que não tem. Então, eu não sou assim, eu não faço isso. Ou então ela nem pensa dessa maneira. Então, ela fala do outro, mas de algo que ela faz. Ela não tem, né, a percepção e a autorresponsabilidade. E se ela erra, a culpa é sempre do outro. Ela não traz aquela responsabilidade para ela. Ela está sempre transferindo a responsabilidade dela para um acontecimento, para uma outra pessoa, para uma outra situação. E aí começa a dar desculpas, que a gente fala, são as desculpinhas, né, as justificativas que não justificam nada, na verdade. Então, eu tenho certeza, a gente convive com pessoas assim. E elas não... Tá tudo bem, tá, gente? Não tem culpa, porque talvez elas não tenham essa consciência. Quando você se conhece, você traz essa responsabilidade para você. Aí você para e fala assim, poxa, mas eu sou assim. Eu tenho que mudar isso em mim. É isso que eu preciso mudar. Né? É isso, eu tô vendo os comentários que vocês estão colocando aqui, tá, gente? E é exatamente isso, você ter consciência, né? Você ter consciência, você saber o que você tem que fazer. Arrependimento, Neymaia, arrependimento vamos dizer assim, é um sentimento que quando você se conhece, você não tem. Eu não sei se você está falando nesse sentido, tá? Quando você se conhece, não tem que ter arrependimento. Porque quando eu tenho consciência de que eu agi da melhor maneira que eu pude, com o conhecimento que eu tinha naquele momento, da forma que eu sabia e que eu acreditava, eu não tenho que me arrepender. Então, eu sei que eu mudei, vamos dizer, eu agi dessa maneira, não foi legal, né? Então, assim, isso, eu trouxe essa autorresponsabilidade, que eu não deveria agir dessa maneira, e não vou fazer mais, porque a minha consciência mudou. E esse processo de autoconhecimento, gente, ele é fantástico para isso. Isso é importantíssimo, é a primeira coisa para você ter um domínio desse diálogo interno. Para você se livrar, né, ou pelo menos reduzir, diminuir esse inimigo que existe em você e que tantas vezes atrapalha, né, e te tira da rota, te tira do caminho que você quer. E aí, com tudo isso, quando você se conhece, você tem mais o quê? Autocontrole, que é o que eu falei para vocês. Né? Eu só vou saber controlar as minhas emoções e não ser tão impulsiva. Quantas vezes uma situação, né, aí vem o arrependimento, porque você não se conhece, você perde o controle e aí você entra num processo de arrependimento, de ter agido, de ter feito determinada coisa.
Tá? Então, como é importante você se conhecer. E quando eu falo em autoconhecimento, gente, eu falo em tudo. Conhecer como você é, como funciona principalmente a sua mente. A nossa mente comanda tudo, gente, comanda tudo. Comanda nosso corpo, comanda tudo. Então, você saber quem é você, por que você faz o que faz, porque você tem determinadas emoções, porque você age de determinada maneira, ter consciência disso, de forma racional, né? Você está consciente das suas ações. E por que você tem essas ações? Porque você enxerga dessa maneira. Por que você cria, né? Qual é o mundo que você vive? Ok? E aí, a segunda questão é a segunda causa, né, da falta de domínio, de você ter domínio do seu diálogo interno, é a ignorância. É uma palavra forte que muitas vezes as pessoas não entendem o sentido que ela tem, mas a ignorância é a ausência do conhecimento, é a falta de conhecimento. E gera o quê? O que você não sabe, gera o medo. Você tem medo daquilo que você não sabe. Então, a ignorância vai aumentar seus medos. E os seus medos vão aumentar o seu diálogo interno. E você não ter domínio desses diálogos internos. Né? Então, a ignorância, não saber das coisas, vai te trazer mais o quê? Consciência de massa. Lembra que eu falei para vocês dos níveis de consciência? A Sofia Golfeto, que esteve aqui na live com a gente, até comentou isso, os nossos níveis de consciência. A consciência de massa é você fazer porque está todo mundo fazendo. É você agir da maneira que todo mundo age. É você fazer tudo no piloto automático. É você ir junto com todo mundo. Né? Então, eu faço porque todo mundo faz. Mas por que você fez isso? Mas todo mundo faz. Isso é ter consciência de massa. E esse nível de consciência é um nível baixo. É um nível que a gente tem que sair dele. Você tem que passar para o nível individual, que é o nível que você começa a ter domínio. Você começa a fazer aquilo e ir em direção aos seus desejos. Você começa a agir e buscar o conhecimento, que vai te tirar desse nível, né, de consciência de massa, de rebanho, do que todo mundo faz. E quando você está na ignorância, você fala, você repete o que os outros falam. Você repete o que você ouve sem apurar os fatos, sem saber se é verdade, sem saber se está coerente com os seus princípios, com os seus valores, com aquilo que você está buscando para a sua vida. Então, você entra nesse nível de consciência, né? E aí começa a fazer o quê? Deixar a vida acontecer. Quem tem consciência de massa vai no fluxo. Deixa a vida levar, né? É a síndrome Zeca Pagodinho. Então, você vai deixando a vida acontecer e a gente sabe disso, eu já falei isso para vocês. A vida não acontece. Nós fazemos a vida acontecer. Tudo só depende de nós. É daquilo que você pensa, é do que você acredita, é daquilo que você faz. Não existe resultado sem ação. Então, a sua vida, os seus resultados, né? Os resultados que você tem hoje, eles são coerentes com aquilo que você acredita, com a maneira que você age, com aquilo que você faz. E ter sempre os mesmos resultados, né, não vai te levar aonde você quer. Você não sai do lugar. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, o ano passa, eu planejei tanta coisa e não realizei nada. Por quê? Porque não mudou a consciência, né? Porque não aprendeu algo novo, né? Eu não sei, Neymar, mas você foi comentário de umas 2 ou 3 lives atrás. Se você não assistiu,
Eu vou deixar você assistir, você buscar isso aí, porque você foi um comentário eu pedi, né, licença sem você estar aqui, mas eu sabia que você não ia se importar. Foi um exemplo, foi um comentário, foi um exemplo positivo de superação. Então é isso, quando você aprende algo novo, quando você abre a sua mente, quando você tem consciência de quem você é, do potencial que você tem, você vai em frente, né? E aí, como diz a minha colega lá de mentoria, Dulce, foguete não tem ré, então é para cima, tá? E você só vai evoluindo. Então a falta de conhecimento, gente, ela leva você para um nível de aceitação. Você passa a aceitar as coisas como elas são e não fazer elas serem do jeito que você quer que ela seja, né? E hoje tem uma frase nessa mentoria até que a Dulce fez comigo, a Sofia fez comigo, né? E o professor Marcos Trombetta, ele fala muito essa frase, né? Na era digital, a ignorância é uma escolha. Então, hoje a informação, gente, ela tá em todos os lugares, né? Você clica ali e você sabe tudo. Você sabe o que é fake news, você sabe quando uma informação é falsa. Basta você ir lá e digitar, você tem o conhecimento na palma da sua mão. Então, hoje não tem desculpa para você não saber das coisas, né? Eu tô aqui falando isso e pode chegar para um monte de gente. E o que eu tô falando aqui, vocês não precisam acreditar como verdade, né? É o que eu falo para vocês, é para despertar o conhecimento. E aí vocês vão buscar esse conhecimento e aprimorar o conhecimento de vocês. E buscar para aquilo que vocês querem, né? Oi, Kessia, tudo bem? Boa noite. Então, gente, é isso aí, Neymar. Eu acreditava que não era capaz. Quando você passou a acreditar na sua capacidade, né, e você começou a mudar o seu diálogo interno, olha o diálogo interno que você tinha, que você não era capaz, que você não ia conseguir, que aquilo não era para você, né? Esse era o seu diálogo interno. E hoje ele é diferente, eu tenho certeza. Você pode usar ele como exemplo para você mudar o seu diálogo interno, para você ter mais controle do seu diálogo interno. Busca essa informação toda vez que você tiver um diálogo interno que está te levando pro lado inimigo, pro seu eu inimigo. Você busca essa experiência, traz isso na sua memória, que eu tenho certeza que ela vai te dar outro, né, que vai te motivar e vai te mostrar, vai mudar completamente o seu diálogo interno, tá? É isso aí, DDI, guardem isso, tá? Então, gente, não ter objetivos é a terceira causa que eu coloco como principal para você não ter o seu domínio do diálogo interno. Quando você não sabe o que você quer para você, quando você não sabe aonde você quer chegar, há grande chance do seu inimigo te sabotar. Há grande chance do seu eu 2, né, te sabotar e te tirar, né, de te colocar naquela zona de conforto, entre aspas, e te deixar onde você está, para você economizar a sua energia. Não faça nada de novo, né? Não vai por esse caminho você não conhece. Fica aí onde você está. Então, quando você não tem objetivo, por isso eu falo, gente, nós estamos no início do ano. Crie as metas de vocês, crie os objetivos de vocês. Porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, é muito mais fácil você traçar o caminho, né? É muito mais fácil não, é muito lógico, é muito óbvio você seguir por aquele caminho. Agora, se você não sabe o que você quer, aí você vai no fluxo, vai ficar com consciência de massa, vai fazer o que todo mundo faz, vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem, que não é aquele que você deseja. Você vai ficar cada vez mais distante dos resultados que você quer para você. Então, não ter objetivos vai te trazer resultados medíocres. O que é medíocre? Que também é uma palavra que as pessoas deturpam tudo. É de mediano, é da média.
né? Resultados medíocres quer dizer, você vai ficar ali no zero. Você não vai nem para cima e não vai cair. Você vai ficar no morno, no mamão com açúcar, no banho-maria. E hoje, gente, não dá para ser assim mais. Nunca, na verdade, nunca deu. Eu nunca aceitei isso. Então, a gente tem que pensar, tem que evoluir. É isso que eu falei, se tornar pessoas melhores em todos os sentidos. Você ter sucesso profissional, você ser uma pessoa mais evoluída, ter um conhecimento melhor, né? Ter sabedoria, entender, saber das coisas, ter relacionamentos melhores, né? Ter sucesso em tudo que você faz, ser quem realmente você quer ser e quem você nasceu para ser. Na verdade, é isso. Então, tenham objetivos. Então, autoconhecimento é importantíssimo, né? Que foi a primeira causa. O conhecimento para sair da ignorância, se conhecer. O conhecimento geral, entender como as coisas funcionam. Ter conhecimento de tudo, aprender coisas novas. Principalmente aprender coisas que vão fazer você... vão te ajudar na sua caminhada, na sua jornada, tá? E ter objetivos. Tenham objetivos para que vocês saibam onde vocês querem chegar e aumentem aí o domínio do seu diálogo interno. Quanto mais você tem domínio do seu diálogo interno, mais você aumenta a sua energia. E quanto mais energia você tem, você vibra mais em alta, né? Em alta frequência. Isso só vai te colocar cada vez mais para cima. Você sai do sentimento de insatisfação, você sai da desmotivação, você sai da ansiedade. Por que as pessoas hoje têm tanta ansiedade? Por que tem tanta gente sofrendo com ansiedade? Porque ficam querendo e pensando lá na frente, não vivem o momento de agora, porque não sabem o que fazer, gente. Não sabem o que fazer. E a ansiedade é um passo para a depressão. Então, tudo isso, gente, isso é uma sequência, é uma sucessão de coisas que vão te levar cada vez mais distante daquilo que você quer. E aumentando cada vez o seu eu 2, né? Fortalecendo cada vez mais a sua falta de domínio, a sua falta de controle, né, interno. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender mais, ter mais conhecimento, se desenvolver cada vez mais pessoalmente, colocar em prática, gente. O que é você se desenvolver? Mas eu assisto a sua live, Jaqueline, isso não está mudando a minha vida. Não é o suficiente. Assistir um vídeo, ler um livro, o que você precisa, o conhecimento tem que ser colocado em prática. O conhecimento tem que estar alinhado com seus princípios, com seus valores, com aquilo que você quer para você. Né? Isso se chama alinhamento. E cada vez mais você vai reforçar o seu lado positivo. Quando você tem esse conhecimento, quando você sabe o que você quer, você vai reduzir os seus obstáculos e potencializar, aumentar aquilo que você é bom, no que você é bom, o que você sabe fazer. Isso vai te motivar, isso vai te jogar para cima, isso vai elevar a sua frequência. E é isso que vai vencer o seu inimigo. Então, tem como sim, Marcos Paulo, você ter um diálogo positivo com você. Basta você ter o domínio do seu DDI, o seu domínio do diálogo interno. O que é ter o domínio do diálogo interno? Ter autoconhecimento, né? Sair da ignorância, ter conhecimento de forma geral, você ter objetivos. Isso aí você vai ter autocontrole, e quando você tem autocontrole, você tem domínio do seu diálogo interno. Você consegue pensar positivo, porque você vai buscar na sua memória, lá no seu subconsciente, o que eu falei com o Neymar, experiências positivas, que toda vez que você se deparar com uma situação e que você que tá te colocando para baixo, você vai buscar essa memória que vai fazer você mudar essa ideia, vai trazer você para um nível muito mais alto.
e vai fazer você pensar de forma diferente, que você é capaz, que você consegue. Então você ganha a batalha com o seu inimigo. Você vence o seu inimigo, porque você fica mais autoconfiante, porque você sabe o potencial que você tem. E isso, gente, é fantástico. Isso muda, isso transforma a vida das pessoas. Né? Autoconhecimento, transformação pessoal, isso muda completamente. Comecem por aí. Eu sei que tem pessoas aqui, e aí eu vou só abrir um parêntese aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão lá no portal. O que é o portal, para quem não conhece? Eu criei uma área de estudos onde eu coloco essas informações ali de conhecimento, aprender como a mente funciona, o que é energia, né? Quais são os tipos de energia que a gente tem, como que é esse processo de autossabotagem, o que são os seus valores, como aprender a acalmar a sua mente, como aprender, né? Você ali vai aprender a fazer meditação. O que é meditação? É você voltar para dentro de você mesmo. É você trazer a consciência, né, do que está dentro de você. Você buscar as respostas no seu interior. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com isso. É você silenciar e ouvir aquilo que está dentro de você. Né? E principalmente você você vai mudar o seu corpo. Porque já foi comprovado que a meditação, ela muda, né, a sua pressão arterial, né, cura você de várias, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem lá no portal. Então tem algumas pessoas, eu sei que estão no portal, que já fazem parte. O portal está sendo todo reformulado para a gente fazer exatamente o que eu estou falando para vocês aqui hoje. Para cada pessoa descobrir quais são os princípios que governam a sua vida, quais são os valores que cada um tem, que vão ajudar nas suas decisões, que vão governar as suas decisões naquele momento que ela está vivendo. Então eu estou reformulando tudo isso para que cada pessoa que fizer parte do portal consiga trazer, né, e se transformar, que realmente se conhecer, porque não tem, o autoconhecimento para mim é a base de tudo, para mim e para muita gente, né? Para todas as pessoas que estudam, a gente se conhecer é o primeiro passo para você abrir, para despertar sua consciência para o mundo, né? Se você não sabe quem você é, como é que você vai saber do outro? Como é que você vai entender outra pessoa se você não sabe de você mesmo? Tá? Então, identificar, a gente vai trazer uma filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? O que você quer? A gente precisa de orientação, a gente precisa de um norte, gente. E eu percebo que as pessoas estão sem norte, estão sem um caminho. Eu quero ajudar vocês a terem um caminho para chegar lá na frente e vocês poderem escolher o que vocês querem. Então, vou trazer isso para dentro do portal. Então, para quem não conhece, é uma plataforma, né, que eu coloco todo esse conhecimento ali, né? Existe uma mensalidade, é R$19,90 por mês. Gente, divide isso por 30, vocês vão ver que é centavos, que é bobeirinha, né? E a gente, se você não valoriza o conhecimento, você está dando espaço para a ignorância. Tá? Então, tem todas essas informações ali. Então, a ideia é que a gente consiga reunir um grupo de pessoas quanto maior, né? Aumentar esse grupo de pessoas e formar um grande grupo de estudo de autoconhecimento. Então, estou reformulando tudo isso para poder trazer todas essas ideias, todos esses princípios, todos esses valores. Tá? Então, vocês estão convidados para fazer parte lá do portal. E tem trazido resultado para muita gente que está fazendo parte lá, tá? Então, gente, era isso, né, que eu queria trazer para vocês, de vocês a identificarem esse inimigo. Muita gente me mandou mensagem, algumas pessoas mandaram mensagem, já sabiam disso. Qual é o seu maior inimigo? É você mesmo.
o seu maior inimigo fica conversando com você, tá lá no seu subconsciente buscando todas as memórias e trazendo você para todo aquele conforto, não deixando você fazer nada de novo, não deixando que você vença os obstáculos da sua vida. Então a gente tem como mudar, né, e vencer esse inimigo. Só que isso é todos os dias, tá? Não é uma vez por semana, não é só na quarta-feira. Todos os dias, ok? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando. Não esqueçam, compartilhem a live com outras pessoas, né? Manda lá, manda o link, vai lá naquela setinha, né? Manda para alguém que vocês acham que é importante que assista isso. E, mais uma vez, muita gratidão por vocês estarem aqui, dedicar o tempo de vocês para estar aqui comigo. É 1 hora, mas para mim é de uma preciosidade enorme, tá? E a primeira live do ano, não se esqueçam de fazer as metas de vocês, os objetivos de vocês, que isso é importantíssimo. E na quarta-feira que vem, eu vou esperar vocês aqui às 8 horas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada mais uma vez, muita gratidão e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.